Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6. O título da mensagem continua a mesma, como é a mesma da semana passada: fortalecei-vos na força do Senhor e no seu poder. O versículo de número 10, que é o versículo chave aqui, concluindo: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Mais uma vez vamos orar e pedir ao Espírito Santo que nos ajude. Pai eterno, Deus de amor, muito obrigado, Senhor, pelas vidas que estão aqui, Senhor, para que elas sintam, o meu pedido é para que elas sintam a Tua presença através do Espírito Santo. A Tua palavra, ela é verdadeira, ela é viva, ela é eficaz, ela transforma, porque a Tua palavra é o próprio Jesus, é o Cristo de Deus que veio ao mundo tirar o pecado de todos nós. Muito obrigado, Senhor, que nós sejamos apenas servos aqui, que possamos falar aquilo que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, vier nos ordenar. Em nome de Jesus, abençoa, mais uma vez eu te peço, o Teu povo, que os nossos olhos e os ouvidos sejam abertos, Senhor, e que o Senhor seja uma bênção, como sempre tem sido, que a Tua palavra seja uma bênção, como sempre tem sido em nossas vidas. Muito obrigado, que as palavras da minha boca, o meditar do meu coração, sejam gratos diante de Ti. Amados, o ser humano sempre foi, enquanto estrutura, o mesmo, né? Sempre foi desde a criação, corpo, alma, espírito, ainda que alma e espírito nós vamos falar daqui a pouco, mas é um consenso, a Bíblia, ela nos fala a respeito dessa maravilha, né? Desse número 3 que é tão especial para nós: corpo, alma, espírito, Pai, Filho e Espírito Santo, e tantas outras coisas no mundo que funcionam assim. A água no seu estado sólido, líquido e gasoso, e aí vai, a física explica muitas questões que são 3, né? 3. E essa bênção que é o homem, essa criação de Deus. Então, em todo o tempo, desde o início, o homem sempre teve essa estrutura. Contudo, desde que o pecado entrou no relacionamento, entre o relacionamento de Deus com o homem, entrou com ele o pecado, né? Com o pecado, a desobediência. O pecado, ele trouxe consequências tristes para esse relacionamento entre Deus e o homem, e também para nós, para a nossa estrutura, porque deturpou, o homem errou o alvo. Então, quando o homem erra o alvo, a flecha vai para qualquer canto, menos para o lugar certo. Pecar é errar o alvo. O pecado também está ligado à mancha, uma mancha que vocês estão vendo aí nas praias do Nordeste, que manchou. As pessoas olham para aquela praia agora não com os mesmos olhos, não vão mais entrar aí porque tem uma mancha preta. É assim que funciona o pecado. Ele mancha a nossa alma, ele mancha a nossa vida com Deus. E com o pecado, através da desobediência, entraram tantas coisas. Eu comecei a pensar em algumas coisas. Esse medo que tantas pessoas sentem, não o medo bom. Existe o medo bom, que é aquele que você tem receio, mas você confia. Estou com medo, que é natural de todos nós, mas eu confio que tem promessa, o Senhor está aqui, o Senhor está nos mandando, como o Senhor falou ao próprio Josué: olha, você é forte, seja corajoso, ande na minha presença, como falou com Moisés também. E com esse pecado, com essa mancha e todos esses adjetivos que eu acabei de falar, hoje nós temos o que a ciência, a medicina, a psicologia, a psiquiatria explica como transtornos, síndromes. Só que, queridos, essas coisas sempre existiram. Hoje elas estão mais, vamos colocar, na moda, porque nós temos muitas informações, muita tecnologia, mas eu pensei aqui em algumas. Por exemplo, síndrome do pânico.
Sempre existiu. Transtorno obsessivo compulsivo. Pessoas que são compulsivas, que lavam, por exemplo, ficam lavando as mãos toda hora. Um exemplo. Bipolaridade. Quantas pessoas que você conhece são bipolares? O ânimo, como o Tiago escreveu à igreja, né? Sempre eu cito o Tiago e olho para ele lá. Como o Tiago, mas que carta maravilhosa a carta de Tiago, porque são tantos ensinamentos que a gente sempre está lembrando. Que o homem, ele não pode ter ânimo dobre, ou seja, ele não pode ficar vacilando, ser inconstante entre dois pensamentos. Percebem que a Bíblia sempre nos deu as diretrizes em relação a isso? Essas coisas sempre aconteceram, esse medo, esses transtornos, as pessoas sempre viveram, muitas pessoas sempre viveram por causa do pecado, dessa deturpação entre nós e no relacionamento entre nós e Deus. Outra coisa aqui, ansiedade. Jesus, no Sermão do Monte, é bem claro: não andeis ansiosos por coisa alguma. O apóstolo Paulo repete aos Filipenses capítulo 4 ali: não andeis ansiosos. Ansiedade. Quantas pessoas são ansiosas hoje? Quantas pessoas são ansiosas hoje? Depressão, que é talvez um dos pontos da depressão, é essa ansiedade que é muito forte, chega a dar depressão, esquizofrenia. A pessoa ouve vozes, começa a falar coisas sem nexo, perseguições, acha que está sendo perseguida, onde vai anda com medo, anda olhando para trás, às vezes começa a gritar na rua. Agora tem um novo aqui, não sei se é novo, mas eu estava lendo sobre esse transtorno. Transtorno da personalidade borderline. Olha aqui as características desse transtorno. São pessoas instáveis, ou seja, elas são bipolares, impulsivas, com tendências suicidas. Se elas se sentirem abandonadas ou desprezadas, se elas se sentirem dessa forma, elas têm rompantes de raiva. E elas só gostam das pessoas que concordam com elas. Tomara que vocês não estejam se... pois não conseguem administrar conflitos e ideias contrárias. Não suportam uma crítica. Quem pensa diferente do pensamento dela, não serve. Na política nós vemos algumas coisas assim. Tanto à esquerda quanto à direita. E qual é o cenário, irmãos, dessa batalha espiritual que Paulo descreve aqui no capítulo 6? É exatamente isso. Ele está falando no mundo espiritual o que acontece, porque tudo é aqui na nossa mente. Eu falo aqui já falei aqui várias vezes. Jesus, ele já venceu o mundo. Jesus, ele já venceu Satanás na cruz. E nós perdemos para nós mesmos. Em primeiro lugar, amados, a maioria dos nossos conflitos se dão nas relações sociais. Nas relações. As pessoas têm ansiedade por quê? Porque está vivendo uma situação que envolve pessoas. Todos esses sintomas, esses transtornos dos quais eu falei agora, tudo envolve relação, os relacionamentos sociais. O primeiro confronto acontece na família. O primeiro confronto acontece na família. Se você não estiver bem em casa, com a tua família, com os filhos, com o cônjuge, com aqueles que moram com você, que fazem parte da sua família, principalmente os da tua casa ali,
e principalmente entre você e a tua esposa. Mas os filhos também entram nesse contexto, toda a família. Você não estará bem. E o que o apóstolo Paulo, recordando um pouquinho aqui, voltando no capítulo 5, aliás, no 6, no início do capítulo 6: filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor. Quando ele escreve aqui no Senhor, ele está dizendo a mesma submissão que nós temos enquanto igreja para com Deus, nós temos que ter com os nossos irmãos, principalmente do nosso lar. É uma submissão. O apóstolo Paulo, em várias ocasiões, ele escreve que vocês se considerem servos. Se considerem servos, ou seja, servos uns dos outros. Amem uns aos outros, suportem uns aos outros. Não no sentido de ser suportento, né? Aquele pessoa que é insuportável. Não é nesse sentido, é de você dar um apoio, ser um suporte para essa pessoa, ou para essas pessoas. Então, filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, porquanto isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenha vida longa sobre a terra. E vós, pais, aqui também é muito importante, muitas pessoas não citam, mas eu sempre cito: vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. Nós vivemos dias terríveis. Existe uma palavra que se chama hedonismo. Hedonismo, ela tem o conceito de que tudo pode. Tudo pode. E quando nesse relacionamento acontece, as pessoas que são influenciadas no seu convívio social, os filhos, na escola, na faculdade, no trabalho, quando esse hedonismo entra no coração dessa pessoa, ela coloca nesse contexto os seus pais. Ela acha que o pai, que a mãe é um amiguinho. É um amiguinho que está ali do lado. E às vezes algumas crianças, alguns adolescentes e até adultos são imponentes, querem que as suas vontades sejam feitas, e eles trazem essa mentalidade, essa forma de ser para dentro de casa. Aí como é que fala com os pais? Acha que os pais são empregados, que os pais são qualquer tipo de relacionamento, fazem parte de qualquer tipo de relacionamento, e não é. Obedecei aos vossos pais, como no Senhor. Você é submisso ao Senhor? Você é submisso ao Senhor? Leve esse relacionamento para com os outros, leve esse tipo de entendimento, porque o apóstolo Paulo várias vezes ele vai falar sobre essa submissão em todo o tempo. Então, queridos, o nosso primeiro confronto é no lar. Ele está falando aqui de batalha espiritual, no capítulo 6, nós vamos entrar. Então prestem atenção, como está o teu lar? Como está o teu relacionamento? E você que já é casado, casada, você ainda tem que honrar teu pai, tua mãe. Ainda tem que honrar. Alguns já estão velhinhos, não estão escutando bem. Já estão como crianças, alguns, né? Já estão como crianças, precisando de que levem ao banheiro, se esquecem. Nós temos que ter paciência, porque nós vamos chegar lá se não morrermos antes. Tudo que você quer que as pessoas façam com você, faça da mesma forma. É isso que Jesus disse. Você quer ser bem tratado? Trate bem. Quer amar? Quer amor? Ame. E vai por aí afora. Em segundo lugar, o segundo confronto aqui acontece nas relações do trabalho. O apóstolo Paulo, ele vai falar de acordo com a linguagem da época, do que ele estava vivendo, do verso 5, do capítulo 6, verso 5,
até o verso de número 10, ou 9 aliás, ele está falando aqui sobre o relacionamento de escravos. Obedecei, escravos, obedecei aos vossos senhores terrenos, com todo respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como se servissem ao Senhor e não aos homens, certos de que cada um seja escravo, seja livre, receberá do Senhor a recompensa por todo o bem que fizer. E aí ele recomenda: vós, senhores, de igual modo procedei com os vossos servos, abandonai as ameaças, tendo conhecimento de que o mesmo Senhor deles é o vosso Senhor também, que está no céu e não faz diferença entre as pessoas. Para o pensamento hoje, para o que nós entendemos como sociedade hoje, isso daqui, para algumas pessoas, é um absurdo. Como que Paulo está apoiando a escravidão? Não, Paulo está apenas dizendo que você entenda a tua condição. A escravidão, ela aconteceu de tempos em tempos, sempre aconteceu, desde o início. E tem tantas coisas para falar nesse assunto, mas vamos deixar para uma outra oportunidade. Mas Paulo ele usa o contexto da época para explicar como um cristão. Se você é cristão, seja você, vou aplicar para os dias de hoje, seja você empregado ou patrão, é assim que você tem que andar. Assim que nós temos que andar. Que não haja revoltas. O servo de Deus não pode ser um revoltado. Em outras palavras, o apóstolo Paulo estava dizendo aqui: olha, vocês estão escravos. Em um outro contexto ele diz assim: se vocês que são escravos tiverem a oportunidade de se tornarem livres, que seja assim. Mas tudo, meus amados, é na mansidão, tudo é na oração. E nas relações de trabalho, vamos aplicar nos nossos dias, nós temos que entender qual é a nossa posição, qual é a função que você exerce. A grande questão é como você trata as pessoas. Essa é a grande questão, né? Como você trata, se você é patrão, se você é gerente, se você é um diretor, ou se você é apenas um empregado comum. Para o Senhor é a mesma coisa. Nós estamos aqui vivendo, temos as nossas diferenças, as nossas dificuldades, mas o apóstolo Paulo acabou de dizer aqui que para o Senhor Ele é o mesmo Deus do patrão, do gerente, do diretor e do empregado. Amém. E o exemplo que Jesus nos deu na parábola do juiz iníquo, daquela viúva que começa a clamar, sempre cito essa parábola por quê? Porque é uma questão individual. A salvação, como o pastor Rafael colocou aqui, o testemunho dele, a salvação é individual. A Abigail nem está ali, né? Somos nós que vamos dar conta ao Senhor das nossas atitudes. Não é o meu vizinho, não é o meu marido, não é o meu filho. Eu vou estar diante do Senhor um dia. Está tudo escrito. Tudo escrito. Para a mente humana isso é impossível, mas está tudo escrito. Está lá. Ao homem, Hebreus 9:27. Ao homem está determinado morrer uma vez só, vindo depois disso e automaticamente o juízo. Nós estamos determinando aqui onde nós vamos passar a eternidade. Pelas minhas atitudes, pelas tuas atitudes. Porque naquele dia o Senhor vai fazer separação. A salvação, ela começa aqui, no processo aqui na terra. São mistérios, irmãos, mas
Nós precisamos meditar sobre isso. Mas o Senhor não acabou de falar em outras oportunidades que o Senhor escolhe? Ele escolhe, sim. A graça, ela é irresistível para os escolhidos. Entenderam? Aquele que é escolhido, independente do tempo, do que fez, quando o Espírito Santo vem e toma e começa a andar do lado, a preparar questões, é a graça que está vindo para o escolhido. E se essa pessoa ela não resistir a essa graça, ela automaticamente a sua vida será mudada. Aquele que roubava não vai roubar mais, aquele que mentia não vai mentir mais, aquele que era um beberrão não vai beber mais como bebia, vai ser liberto, vai ter entendimento, vai ter sabedoria, vai reconhecer que nós somos pequenos, que somos falhos e que é a cada dia, porque nós não temos poder para mudar o passado. E o próprio Deus fala com Israel e fala com a igreja: do seu passado não me lembro mais. E a própria palavra diz: não fiquem preocupados com o futuro. Não fiquem preocupados. Ansiedade é preocupação com o futuro, mas viva o presente, que o próprio nome já diz, presente. É um presente de Deus para nós. Viva o presente. Então, nessas relações de trabalho, nós temos que entender o seguinte: nós estamos ali, você está no lugar que Deus preparou. Em algumas palavras que eu coloco de manhã, uma delas eu coloquei o seguinte: não feche a porta. Estou falando para crente, estou falando para escolhido. Não feche a porta que Deus te abriu. Ah, mas ela é cheia de defeito, está cheia de gente chata, está cheia. Não feche, coloca isso em oração. Coloca essa questão em oração diante do teu Deus. Não importa onde você está, quanto você está ganhando, o que você está passando. Se você crê, se o Espírito fala no teu coração, se essa foi a porta que Deus te abriu, não feche ela. Espere o Senhor fechar, porque Ele faz tudo no tempo certo, na hora certa. Não desista. As confusões, os problemas virão, as acusações, você vai ouvir coisas que você nem imaginava, mas tudo isso é para o teu crescimento espiritual. É para o teu crescimento espiritual, porque se você permanecer firme, talvez eu esteja falando para uma ou mais pessoas, mas preste atenção: se você permanecer firme, com a tua boca calada, só orando, o Senhor vai honrar a tua vida. O Senhor vai honrar a tua vida, porque Ele despreza os arrogantes, mas dá graça aos humildes. Agora, irmãos, vamos para as diretrizes rapidamente desse confronto espiritual. Em primeiro lugar, o tema: confie na força e no poder de Deus. Confie. Alguns crentes imaginam que Deus está sentado, como na visão de Isaías. Deus está sentado no alto sublime trono, recebendo adoração. Só que eu imagino, irmãos, que são os momentos, assim como nós temos esses momentos que nós nos reunimos. Isso é uma imaginação minha. No céu também tem um momento de adoração, porque o livro de Ezequiel simbolicamente diz que o trono de Deus tem rodas. O que significa isso? Que Deus, Ele está contemplando toda a terra, que Ele está ouvindo a oração de todos. Outro dia eu fui fazer uma visita, o rapaz falou assim para mim: pastor, como Deus pode saber o que está acontecendo no mundo inteiro? São mais de 7 bilhões de pessoas. Nós não entendemos esse poder, mas o que o apóstolo Paulo está dizendo assim: confie, fortalecei-vos na força e no seu poder. Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é o nosso Deus, Ele tem poder para todas as coisas. Nada foge do poder, do controle dEle. Ainda que você ouça muitas questões que vão paralisar, que vão te paralisar, que vão trazer dúvida no teu coração, tenha essa palavra guardada aí, na tua alma. Nada foge do controle do nosso Deus. Nada, nós não escondemos nada de Deus, porque Jesus disse: tudo que está coberto
com um cobertor. Deus vai fazer isso, ó, vai puxar e vai descobrir e vai mostrar o seu poder. Nós não estamos andando, não estamos vivendo ao léu. Nós temos um Criador. Ele criou e Ele cuida, Ele rege, Ele sabe o que está acontecendo. Mas uma coisa que Deus gosta desde o início, preste atenção na palavra, o que Deus fazia no livro de Gênesis? Ele descia para conversar com Adão. Deus gosta de falar. Deus gosta do silêncio também. E essa questão é que nós precisamos entender: há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas. Confie nesse tempo, entenda esse tempo. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Em segundo lugar, revistam-se. Coloque por... Eu fiquei imaginando quando está aqui, olha, verso 6, no verso 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Primeira coisa aqui que eu comecei a imaginar: essa armadura é de Deus, né? Eu já vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas revestir é colocar por cima da tua roupa. Nesse momento, a primeira vez aqui ele fala: revesti-vos. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Então eu fiquei imaginando nós colocando arma, mais ou menos como aconteceu com Davi. Ele colocou a armadura de Saul em cima da sua roupa, certo? Esse é o primeiro ponto aqui. O segundo ponto: a armadura, ela é de Deus, ela não é do homem. Aleluia. Aleluia. É Ele quem nos dá. Aleluia. Não é isso que o texto está dizendo? A armadura, revestimos de toda a armadura de Deus. A armadura de Deus, é Ele quem dá para quem Ele quer. O apóstolo Paulo, ele vai usar a analogia, uma metáfora da armadura do soldado romano. Depois nós vamos rapidamente ver sobre isso. Então, mas a armadura é de Deus. Para quê? Para que vocês fiquem firmes contra as ciladas do diabo. A maioria das pessoas, nós que vivemos, nós somos, a maioria não, todas as pessoas, nós vivemos essa batalha. São essas ciladas, porque ele vai colocar aqui que a nossa luta não é contra a carne. Vamos falar sobre isso, não é contra seres humanos. Essa luta, ela se dá no mundo espiritual. E essas ciladas, elas vêm de diversas formas. É por isso que é importante você estar em constante oração, orando o tempo todo em espírito e em verdade, porque essas ciladas, elas certamente virão. Sabe por quê? Porque vocês estão aqui, vocês fazem parte da igreja de Cristo. A igreja é de Cristo. E ainda não chegou o momento, como eu disse agora no meu testemunho, o céu ainda não é aqui. Então nós estamos passando por aflições, passando por ciladas que o inimigo possa tentar fazer. Em terceiro lugar, o Espírito Santo, ele dá a direção, através de Paulo, de como é o mundo espiritual. Veja no verso 12: porquanto a nossa luta não é contra seres humanos, ou seja, não é contra a carne e contra o sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, na versão da King James, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Automaticamente eu já me lembrei do contexto de Daniel. Naquela palavra que o anjo trouxe a Daniel. Desde o primeiro dia que você começou a orar por esta causa, o Senhor ouviu e enviou o anjo. Mas o que aconteceu? O príncipe da Pérsia ficou segurando. Aí alguns podem pensar: mas pastor, isso é fábula.
Não é fábula. Não é. É uma realidade. Se o Senhor mostrou ali no contexto de Daniel, é o que acontece aqui. E é um exército tão grande que nós não temos como contar, assim como é o exército celestial. Então a nossa luta não é, a sua luta não é contra o seu vizinho, contra o seu patrão, contra o seu diretor, contra o seu empregado. A sua luta, ela é espiritual. As pessoas às vezes falam coisas que elas nem sabem o que estão falando. Elas sentem coisas que elas nem sabem o porquê que elas estão sentindo. Mas aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, disse que você pode pedir discernimento. Disse que você pode pedir sabedoria. Então você vai discernir o que você está vivendo. E em alguns momentos você vai ficar quieto. Em outros momentos você vai falar pela sabedoria, ou com sabedoria que Deus está te dando. Mas tenha essa ansiedade nesse caso aqui, de entender esse mundo espiritual, para que você não venha a perder as suas guerras, as suas batalhas. Olha aqui, a nossa luta não é contra as pessoas. Então quando você sofre ali um problema no trânsito, sempre nós tocamos nisso, não revide. Não revide porque aquela pessoa, ela enxergou alguma coisa aqui, ou fez alguma coisa, às vezes por maldade, por ela ser má, mas outras por não saber o que está acontecendo. Ontem um senhor estava fazendo tudo errado na minha frente, freava como não precisava frear, andava como não precisava andar, estava tudo atrapalhado. Aí eu dei um jeito de ultrapassar, né? Falei, nossa, o que será que está acontecendo? Quando eu olhei, já era um senhor de idade. E se eu revidasse? E se eu xingasse? Eu sei que existem maldades no trânsito, claro que eu sei, mas em todo tempo nós estamos sendo provados. Em todo tempo nós estamos sendo provados. Então vamos prestar atenção nesses pequenos detalhes que nos derrubam. Que não seja, coloquei a questão do trânsito, que venha a atrapalhar o teu relacionamento com Deus, porque Ele vai atirar essas flechas. O inimigo vai tirar essas flechas dos lugares, vai tentar acertar nos lugares onde você é mais frágil. A partir de agora, irmãos, não vamos mais com toda a roupa por baixo, como eu coloquei no começo do texto, o apóstolo Paulo escreveu, revestivos de toda a armadura de Deus. Mas nós só venceremos essas batalhas se estivermos só com a armadura de Deus. Porque, olha no verso 13, por este motivo, depois que ele explica como funciona o mundo espiritual, no verso 12, nós comentamos agora, depois que ele explicou, ele muda aqui a letra, a palavra, dizendo, por este motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Vejam como ele mudou. Primeiro, revistam-se, ou seja, vistam novamente, ou vistam por cima, não sei. Mas depois ele usa a palavra vestir. Depois que ele explicou aqui como que funciona o mundo espiritual, em outras palavras está dizendo assim, é melhor vocês andarem só com a armadura de Deus. Deixa as suas roupas, deixa o seu eu, deixa a sua forma de pensar, deixa aquilo que você tem como certeza e deixa essa armadura te cobrir, deixa essa armadura falar contigo, deixa essa armadura mostrar o poder que ela tem, porque é no poder de Deus, a armadura é dele, ele está nos dando. Então agora nós temos que vestir somente a armadura de Deus. 3 pontos importantes aqui nesse versículo 13. Primeiro, já falei, vestir agora toda a armadura de Deus. A segunda, para que vocês possam resistir no dia mau. Esse dia mau, nós podemos colocar como mais dias, mas ele está dando uma referência aqui de que esse dia pode acontecer. Vocês assistiram aquele filme Um Dia de Cão? Quando tudo dá errado. Mais ou menos isso.
Você não entende nada, começa a dar tudo ao contrário do que você tinha planejado, tudo, e você começa a se entristecer, você começa a murmurar, a blasfemar, a achar que não está dando nada certo, porque que eu fiz, que eu pequei, como falava um personagem de uma novela aí, será que eu salguei a Santa Ceia? Será que eu taquei pedra na cruz? Começa a falar um monte de bobagem. É nesse dia mau. Quando você está vestido com essa armadura de Deus, você vai vencer esse dia mau, porque a armadura é do Senhor. E o terceiro ponto nesse versículo: não volte atrás, não retroceda. Como o Clóvis de Barros Filho disse, retroceder nem para pegar impulso. É isso que a Bíblia diz. Não retroceda. Aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno de mim, disse Jesus. Não retroceda. Você está no caminho certo. O caminho é estreito, mas é o caminho correto. A porta é estreita, talvez só passe um por vez, mas é a porta certa, é a porta correta. Não retroceda. Em quinto lugar, amados, na cultura judaica, as entranhas, os rins, tinham um papel semelhante ao do coração. Eles não falavam o coração quando vão falar das dores da alma, eles falavam nas minhas entranhas. A verdade é que tem que estar, a verdade tem que estar em nós, dentro de nós. Ela tem que nos constranger, ela tem que mexer com as nossas entranhas e com a nossa alma. Nesse versículo 14, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo: estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça. Eu fui colocar lá no grego, na língua grega desse versículo, estava assim: cingi os vossos rins. É aqui, que na cultura judaica eles imaginavam as nossas angústias, as nossas dores, os nossos temores. É quando dá dor de barriga, é quando você sente o rim, aquela pedra, essa angústia na alma. E ele diz assim, que você tem que colocar a verdade, o cinto da verdade, vista em volta da cintura, a verdade, vestindo a couraça da justiça. Vocês sabem o que é couraça? Acho que a maioria sabe. Na armadura de um soldado romano, a couraça cobria o peito. Algumas, na Idade Média, chegavam a cobrir o corpo todo. Mas a armadura romana, o soldado romano, aquela saia, as sandálias e a couraça, o escudo e o capacete. Por que ele está falando aqui? Vestindo a couraça da justiça. Porque essa sede de justiça, essa vontade de ver a justiça de Deus sendo feita, e eu já falei aqui, ela pode ser feita assim, mas o Senhor está falando que a justiça é dele, é ele quem faz a justiça. Nós temos que clamar e confiar, como o texto todo está dizendo aqui, confiar na justiça dele, clame pela justiça. É isso que Jesus falou naquela parábola. Será que Deus não vai ouvir os seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Clame por justiça e confie no poder de Deus. Essa couraça aqui que guarda o teu coração, que guarda aqui o teu peito, toda essa parte, toda essa região que vai até a barriga, os teus rins, os teus órgãos. Confie na justiça de Deus. Em sexto lugar, amados, quão formosos são os pés daqueles que levam as boas novas, que faz ouvir a paz do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação do que diz a Sião: o teu Deus reina. Isaías 52:7. Olha aqui o verso 15, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz. Olha que Isaías escreveu: quão formosos são os pés daqueles que levam as boas novas, ou seja, o evangelho. Esse evangelho ele tem que levar a paz, não a canga. Ele tem que levar a paz, não a angústia. Essa palavra ela tem que trazer mudanças na nossa mente, na nossa forma de pensar, para que nós não fiquemos com os mesmos pensamentos.
Para que você saiba que Deus quer que você perdoe. Quantas pessoas eu converso e falo, não consigo perdoar. Você não está levando o evangelho da paz. Você não está levando o evangelho. Vocês não estão vivendo o evangelho da verdade. Se você não consegue perdoar. A minha filha essa semana falou assim, estava conversando com a minha esposa, dizendo, estava amaldiçoando a coleguinha do 5º ano. Mas ele falando que ele nem vou falar o que ela falou aqui. Aí no outro dia eu chamei e falei assim, Olívia, você já perdoou? Você já perdoou as tuas amigas? Pai, como é que eu posso perdoar? Ela nem sabe que eu tenho raiva dela. Minha filha, perdoe. Perdoe, é difícil, irmãos, é? Quando nós temos o orgulho ferido, quando as pessoas tocam em áreas da nossa vida, é muito difícil perdoar, mas a palavra diz que nós temos que perdoar. Temos que perdoar, senão o evangelho não está em você. Eu vou mais uma vez terminar por aqui. E vou terminar essa palavra semana que vem. Para que o Espírito Santo faça você remoer isso daí um pouco mais durante essa semana. E ler esse texto, e reler, e ler novamente. Amém? Amém? Que as palmas louvem ao Senhor.